Então, gente, esse tema é muito, muito importante, porque a gente percebe que muitos arquitetos não têm o seu portfólio, né? E aí, o portfólio, ele tem um objetivo principal. Ele não pode ser somente um papel, ok? Quem tiver pergunta aí, vai colocando as perguntas no chat, que no final a gente vai vendo, tudo bem? Caneta e papel na mão, isso é muito importante para a gente poder memorizar. O cérebro fixa melhor essas informações. E aí, gente, o objetivo principal de ter um portfólio dessa aula de hoje como a gente ter o portfólio no primeiro lugar da seleção de estágio que você quer. Não adianta a gente ter um portfólio para ficar engavetado e servir só para a gente. A gente precisa desse portfólio com um propósito. Não é não, Andresa? Isso. E outra coisa, gente, essa aula de hoje, a intenção não é, a gente não vai abordar aqui a questão gráfica do portfólio, né, de como trabalhar visualmente, graficamente, a gente vai dar algumas dicas, mas o ponto principal dessa aula de hoje é a gente trabalhar a estratégia, né, essa visão do portfólio enquanto estratégia de inserção nesse mercado de trabalho, seja como estagiário, seja como arquiteto colaborador para quem está terminando o curso aí. Então, é muito mais focar nessa estratégia, né, do que basicamente a questão gráfica, que isso aí vocês tiram de letra, até porque passou o tempo inteiro do curso trabalhando com essa questão estética, né? Então, assim, o foco da aula vai ser pensar o portfólio de uma maneira estratégica. Ok, gente. E aí, ó, a gente vai trabalhar isso que a Andresa falou em torno de 3 pontos. Primeiro, por que você precisa de um excelente portfólio? Muita gente não tem o seu portfólio porque ainda não ficou ligado e precisa ter um excelente portfólio. Segundo, apesar da gente não trabalhar essa questão gráfica, né, a gente vai dizer como você vai montar o seu portfólio de uma forma rápida e prática. E terceiro, esse portfólio precisa funcionar para alguma coisa. Então, como destacar esse portfólio numa seleção de estágio ou emprego? Isso. E nesse terceiro ponto, gente, no final da aula, a gente vai abrir para vocês a caixa de Pandora. Né? Então, a gente vai mostrar, né, falar para vocês como é o processo de seleção, como a gente faz para contratar, abrir uma seleção para um estagiário, tanto no meu escritório como no escritório de Pedro. Como é que a gente faz na prática isso e o que é que a gente considera na hora de uma entrevista. Isso tanto para a seleção do estagiário como para arquiteto colaborador. No caso, eu não contrato arquiteto colaborador ainda, mas os requisitos seriam basicamente os mesmos, né? Os mesmos, Essa caixa de Pandora, esperem, viu? Vai ser muita novidade. Vocês vão ficar ligados e vão fazer muita surpresa aí nos escritórios da região, beleza? Vamos lá. E aí, ó, como é que está seu portfólio hoje? Me diz aí. Tem essas situações aí. Eu não tenho um, eu tenho, mas os trabalhos não são tão bons. Meu portfólio é bom, mas não consigo estágio. Ou a quarta situação, consegui vaga de estágio, mas quero aperfeiçoar o meu portfólio. Responde para mim e para a Andresa. 1, 2, 3 ou 4? Ok? Responde aí, eu quero ver as respostas. Quem sabe, né, Thales? Thales perguntando se não vai ser o primeiro arquiteto colaborador do meu escritório. Quem sabe? Criador saindo pior do que a criatura. Ou seja, ao contrário, né? A criatura superando o mestre. Milton e Thales 1, Ariane 2, certo? Não são tão bons, Ariane. A gente tem uma solução boa para isso, tá? Kevin 4 já conseguiu. Kevin agora então vai conseguir vaga de emprego, de arquiteto colaborador depois dessa aula, porque vai aperfeiçoar. Então vamos lá. Independente da sua situação, gente, cada ponto desse merece uma atenção. E mesmo que você já esteja na situação 4, certo? É importante você ficar atento e anotar aí as dicas para as 4 situações, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira questão. Por que você precisa de um excelente portfólio? Arquitetos e designers se comunicam principalmente através de imagens, né? Isso a gente está claro, vocês já trabalham isso na faculdade. A imagem fala muito para a gente. E o portfólio é o cartão de visita entre os arquitetos, ok?
ele vai ser o primeiro contato entre você e outro arquiteto para chamar a conversa para uma conversa mais aprofundada, uma conversa que vai além de ver somente os seus trabalhos. Você vai poder mostrar quem você é para esse arquiteto. Aí pensa só, um arquiteto que vai selecionar apenas um de 5 estudantes para um estágio, ou apenas um de 5 arquitetos para um emprego. Certo? Isso é fundamental para você entender como o seu portfólio tem que funcionar. Arquitetos são contratados principalmente por 2 fatores, ok? Esses 2 fatores quem apresenta os melhores trabalhos, isso vocês já sabem, mas o segundo é quem tem iniciativa, e nem todo mundo é ligado nisso. Então, nós vamos abordar esses 2 pontos, certo? Até porque, Pedro, a gente, quando contrata alguém para a nossa equipe, né, lembram do chá que a gente viu no curso, né? A gente precisa trabalhar as 3, o conhecimento, a habilidade e a atitude. Então, não adianta só, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, né? Ter o conhecimento técnico, se não tem a atitude esperada, né? Para participar daquela equipe. Então, a gente vai focar isso mais na frente, mas lembrar sempre daquela ideia do chá, né? Que a gente vai falar aqui também. Ok. E aí, nós vamos trabalhar agora os erros fatais. Essa tela é terrível quando aparece para a gente. E esses erros fatais são muito comuns, gente. O primeiro erro, apenas um errinho ortográfico vai te eliminar de uma forma que a gente não vai saber, você não vai saber por que foi eliminado. Então, muita atenção nisso. Revisem seus portfólios, ok? Segundo erro fatal, excesso de informações. Olha só esse portfólio aqui. Ele fala o que para vocês? Né? Pode ter até trabalhos bons aí, mas a forma que eles estão apresentados não deixa claro o que é que o arquiteto quer ou quem o arquiteto é. E não fica claro também o que esse candidato quer comunicar, né? Digamos, se fosse um portfólio de entrevista. Então, o excesso de informações, né, é como se fosse um ruído nessa comunicação. Né? É como se quisesse mostrar tanta coisa que acaba não comunicando nada. Né? Então, fica um ruído nessa comunicação que não é interessante. O terceiro erro, excesso ou ausência de você mesmo. Isso aí é difícil para algumas pessoas perceberem, porque é o seguinte, já viu aquele portfólio água e sal? Isso tem muito, a gente percebe e recebe muitos portfólios em que são iguais a todos os outros, né? E tem um outro portfólio, né, que é o excesso de você mesmo, né? Por exemplo, essa imagem aí, né? Será que essa imagem é adequada? Será que a forma de diagramação disso aí, de mostrar você, é uma forma correta? Ok? Isso aí está se vendendo literalmente. Né? Exatamente. E aí, a gente chega com uma pergunta. Como você se apresenta? Essa é a questão primeira do teu portfólio, certo? E como você se apresenta é como você será reconhecido. Se você não se apresenta bem, então você não será reconhecido bem. E a gente traz o portfólio aí do Dan, que ele coloca logo essa carta de apresentação, né, Andresa? Exatamente. É interessante você se apresentar antes de dizer qualquer informação. Olha essa imagem do Dan, né? Ele é pretensioso? Não, ele é uma imagem de estudante de arquitetura, né? Que com um texto bem breve e rápido está dizendo para que veio. Exatamente. Lembram do workshop, quando a gente falou da figura do estereótipo do arquiteto? Né? Ele está com aquela figura do estereótipo, os braços cruzados, né? Mas vejam o semblante dele. Então, ele já passa aí uma ideia de uma pessoa que está disponível, aberta, pelo menos ele me passa essa impressão. Né? Então, não dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então, a pequena carta de apresentação, não é que você vai ter que fazer dessa forma. A gente vai trazer aqui alguns exemplos de onde essas pessoas estão mostrando uma atitude, né? Então, ele está dizendo, olha, estou aqui, estou disponível, quero fazer parte da empresa. Né? E aí você já sente digamos assim, para que veio, né? Assim.
Fala aí, responda aí no chat. Quem tem carta de apresentação no seu portfólio? Kevin, você que está na situação 4, você já tem carta de apresentação no seu portfólio? Fala aí. Já segue a dica aí, ó. E olha a Lídia Sideri, vê só como ela apresenta as habilidades dela no portfólio. Isso é uma parte importante, inserir o teu currículo dentro do portfólio. Teu currículo pode ser à parte, né, quando vão pedir o teu currículo, somente o teu currículo, mas é importante você inserir num volume só, para não ficar algo perdido e fora do contexto. E esse currículo, ele tem um tratamento especial porque é um currículo com cara de portfólio de arquiteto, portfólio de designer. Né? Uma dica, gente, já que a gente entrou na questão de currículo. Vejam que no começo, abaixo do nome dela, né, tem as habilidades, né? No caso. Mas vejam lá, ela colocou endereço, e-mail, informações básicas, né? Aquela ideia de currículo que vem com RG, CPF, endereço, né? Todas as informações possíveis. Aquelas informações, elas são necessárias depois que houver a contratação. Né? Então, não se coloca em currículo CPF, RG. Né? Então, é mais o quê? Os contatos onde aquele contratante ele vai poder te encontrar. Então, é interessante ter pelo menos o e-mail e o telefone, para que a pessoa possa entrar em contato, né, para agendar uma entrevista ou algo do tipo. Mas informações mais detalhadas serão na contratação. Exatamente. Né? E ela coloca, além das habilidades aqui, ó, dos softwares, né, que são muito requisitados, tem as habilidades de trabalho em equipe, né, pensamento crítico, adaptabilidade, multitarefa, detalhista. Então, lembrem que quem está contratando, né, não está contratando uma máquina, está contratando uma pessoa. Né? E as questões comportamentais são tão importantes quanto a competência técnica. Né? Eu já vi muitos consultores de RH falando uma frase que eu acho que é muito, muito válida, que é justamente o quê? As pessoas são contratadas pelo currículo, mas são demitidas pelo comportamento. Isso. Né? Então, assim, a gente tem que unir essas duas coisas. Né? Não adianta eu ter uma competência técnica, né, se eu não tenho atitude, se eu não tenho um comportamento que vai agregar valor àquela empresa. Então, isso precisa ficar evidente também, para ver se esses valores que você apresentar aí estão de acordo com os valores da empresa. Né? Então, quem está avaliando um currículo, ele vai olhar isso. Né? E a forma como a Lídia colocar aí a apresentação gráfica é interessante, né? Eu sei que alguns estudantes vocês já sabem, mas é interessante essa questão gráfica. Porque, por exemplo, está lá uma escalinha de 1 a 10 pintadinho, ela tem nota 9 no Adobe. Então, você já vai vendo qual é a competência que ela tem em cada software, por exemplo, ou o quanto ela trabalha essas competências pessoais, né, digamos assim. E a Lídia teve uma sacada aí, a foto dela também tá ótima, né? Tá uma foto bem composta e tal, mas a sacada do vestido na cor, né, dos ícones embaixo. E isso, quem é um bom arquiteto vai se ligar nessa sacada que ela teve logo de cara. Né? E também o que a foto expressa. Né? Vejam lá, justamente ela escolheu uma foto que tem um fundo neutro, então tá lá uma folhagem, né? Ela tá com uma atitude séria, mas um pouco, né, tem um certo sorriso, então isso. Algo espontâneo, mas que mostra uma certa atitude. Você olha no olhar dela, tem uma firmeza, ela tem uma atitude. Então, até a foto que você escolhe para colocar no teu currículo é importante, porque é o primeiro contato, né, que o futuro empregador vai ter com você. E não dizem que a primeira impressão é a que fica? Né? Então, será que você é quem está aí na foto? Exatamente. Né? E aí, ó, a gente dando uma olhada no portfólio da Lídia, olha como ela coloca uma questão importante, que são os hobbies, porque fala um pouco mais da pessoa, né, de viagens que ela fez também. Isso mostra a experiência de vida dela, não só a experiência profissional. Isso é muito importante hoje na contratação. A gente quer conviver com pessoas legais, pessoas que tenham mente aberta. E seu currículo pode mostrar isso, né? E tem que mostrar realmente quem você é. Não vão mentir no currículo. O Brasil é campeão de mentir em currículo. Isso se comprova durante os dias de trabalho. E é terrível, ok? E a apresentação que Lídia fez aí, por exemplo, ela fez uma linha do tempo, vocês estão vendo aí, ó, de 2009, né, até 2016, mostrando as viagens
que ela realizou. Mas você também pode se inspirar nisso aqui e fazer, por exemplo, a linha do tempo dos teus estágios, né? A linha do tempo de experiências interessantes acadêmicas ou profissionais, o que seja. Porque dá uma apresentação diferenciada do que ser aquela lista de atividade, tempo, né? Mas fica uma coisa mais criativa, né? Em forma de linha do tempo. E essa linha do tempo, ela é bem presente em vários portfólios. Eu acredito que é a forma melhor de apresentar essas experiências profissionais, que mostram uma sequência das tuas atividades, né? Esse outro currículo também do Yang, né? Ele mostra as habilidades da mesma forma, né? E nesse caso, ele tem uma caricatura aqui, e essa forma de demonstrar também se assemelha lá à forma que a Lídia colocou, ok? Na outra página, na continuação do currículo dele, vocês podem ver aqui, ó, o mesmo padrão também de apresentação das habilidades, certo? Vou mostrar mais um aqui bem rápido. Vê só, da mesma forma, linha do tempo, sempre mostrando as atividades, né? Não é aquele currículo de uma forma chata, certo? Com habilidades também aqui, ó, além dos softwares, né? Ele coloca aqui, lá embaixo, as habilidades, né? Até de produção que ele já teve, né? Impressão 3D, máquina a laser, né? CNC, então, essas outras habilidades práticas que ele teve também, ok? E aí, ó, a primeira mensagem que a gente tem para vocês, para falar diretamente da parte gráfica não tenha medo dos seus projetos. Isso é muito comum. Eu não fiz o meu portfólio porque eu não tenho trabalhos bons. Meus trabalhos são pequenos. Eu ainda estou no terceiro período. Não tem nada a ver. Quanto antes você começar com o seu portfólio, mais tempo você vai ter para aperfeiçoar ele e entender como você apresenta os seus trabalhos e você mesmo, certo? Então, não tenha medo dos seus projetos. Vê só esse projeto. Mais vale aquele projeto pequenininho, bem apresentado, do que aquele enorme, super confuso. Esse projeto tem uma diagramação incrível, né? Fala muito mais sobre arquitetura do que muitas obras grandiosas com apresentação confusa. E agora, é sempre muito bom você ter no seu portfólio, primeiro, repito, uma pequena descrição, né, de cada projeto, que vai falar sobre a forma como você criou esse projeto. Pronto, uma dica, né, para quem ainda está como estudante em busca de um estágio. Nessa parte aí, eu recebo muitos portfólios no escritório, onde o estudante ele coloca só as imagens, né, e coloca lá, galeria comercial. Isso. Sim, mas qual era o desafio desse projeto? Né? Quais foram as demandas que foram passadas e que você conseguiu resolver bem? Então, aproveita, é um pequeno texto, como o Pedro falou, mas coloca lá, então, projeto em galeria comercial, e faz um pequeno texto. Né? O desafio nesse projeto era acomodar um programa complexo num terreno de difícil acesso, topografia, um terreno irregular. Então, mostra qual foi o fator complicador, né? E qual foi a tua solução. Isso em um parágrafo pequeno, gente, mas você vai mostrar justamente a solução que você deu. Quando você coloca um terreno difícil, irregular, e coloca a tua proposta ao lado, já vai mostrando o que você é capaz de fazer, né? Como você resolve problemas. Então, não é simplesmente colocar lá que é uma galeria comercial, mas qual foi o desafio desse projeto? Isso. E aí, ó, maquete. Quando você coloca foto de maquete no portfólio, você ganha muito ponto. Porque está mostrando que você sabe fazer não só maquetes, mas que você pensa o projeto de uma forma diferente, né? E vocês sabem quanto é trabalhoso fazer maquete, né? Então, se você mostra fotos de maquete, você está mostrando que você é dedicado para a arquitetura, ok? Quando aparece isso no portfólio, Andresa, quando eu abro essas imagens, quando tem portfólio com essas imagens, a gente vibra, solta fogos. Porque mostra que o estudante
já tem uma ideia de como pensa a sua forma de projetar. É um diagrama que mostra a sequência, né, e a evolução do projeto. Isso é nota 10. Lembro que em projeto vocês não fazem o esqueminha quando vão apresentar o partido? Né? Então, até esses diagramas que vocês fazem, né, mostrando como foi a concepção, e depois colocando a perspectiva pronta, né, isso vai justamente reforçar o que eu falei anteriormente, né, de qual a tua solução, qual a tua interpretação para o problema que foi posto. Né? Então, já vai dando a mensagem de que, olha, eu sou capaz de resolver problemas, né? Eu sou capaz de fazer isso. Então, já mostra uma atitude diferenciada, né, lá no portfólio. Isso mesmo. E aí, ó, desenhos técnicos. Tem muita gente que diz, eu já peguei alguns portfólios lá no escritório em que só tem desenho técnico. Eu passo o dia, todo arquiteto, André, vendo desenho técnico e corrigindo, sendo controle de qualidade do escritório o dia inteiro. A gente quer ver desenho técnico seu, sim, porque mostra que você tem habilidade, mas a gente quer ver coisas diferentes. O portfólio, quando chega no escritório, é uma oportunidade da gente ver novos trabalhos, novas formas de apresentar os trabalhos. Esse desenho técnico aí é muito legal porque une o real, né, com o desenho técnico. Se você não tem ainda desenhos técnicos, né, você ainda está no terceiro período, ainda não tem muita experiência nisso, essa é uma boa dica, você pegar algo real e fazer um desenho a partir do real. Ok? E aí, ó, extras que fazem a diferença. Até agora a gente falou que é muito bom, e agora o que se destaca, né, e o que vai destacar no teu portfólio. Primeiro se você faz qualquer coisa artística, faz decoração japonesa de vasos, né, da dinastia Ming, sei lá. Se você desenha, se você fotografa, se você pinta, né, exiba isso no portfólio, cria uma seção no final do teu portfólio que mostra isso para as pessoas. Isso mostra a tua sensibilidade, tua forma diferente de ver o mundo e tua habilidade de ver isso, certo? A segunda, instalações, né, coisas que você criou, que você executou. Isso faz um diferencial enorme também, porque mostra iniciativa sua. E você não está só querendo projetar sem executar, né, alguma coisa. É claro que você não vai executar uma construção enorme, mas aquele jardim pequeno que você tem na sua casa, que você sempre quis fazer, aquela decoração do quarto da sua avó, né? Um tanto que seja com qualidade, com propósito, né? Que tenha um tema, né? Que seja bem pensado. Então, crie, execute e fotografe. Coloque isso no seu portfólio. Esse é demais. Quando o portfólio vem embalado em quer que seja, qualquer embalagem, eu tenho curiosidade de abrir. É claro que você não vai botar num papel de pão, a não ser que esse papel de pão seja muito bem pensado da forma do design, a amarração da empresa. Exatamente. Mas é o primeiro portfólio que eu quero abrir. Então, embrulha ele para presente. Exatamente. Aí está na ideia esse embrulhar para presente, né? Serve para o portfólio. Eu lembrei aqui agora, eu vi a caixinha. E algum tempo aqui no escritório, eu fazia o quê? Eu entregava para o cliente, quando eu entregava o projeto executivo, dentro de uma caixinha. Né? E aí, quando o cliente chegava na reunião, era uma caixinha de madeira, tem o símbolo da Forma Prime recortado, a laser, e aí dentro tinha o projeto dele, né, dobradinho, tinha trena, prancheta, caneta, lápis com o nome da Forma Prime. Para quê? Porque eu dizia a ele que ali era como se fosse agora um outro momento. Né? Eu estava entregando em mãos o sonho dele, que é a realização da casa, do imóvel, o que for, e aquilo ali era para ele acompanhar. Então, eu já dava a prancheta que o cara vai estar indo na obra, eu dou a trena que ele vai estar usando para medir. Então, é uma forma de você surpreender. No caso, eu uso a caixinha para surpreender o meu cliente, né, na entrega do projeto executivo. Mas aí, a pessoa que entrega um portfólio como esse, um currículo, vai surpreender o arquiteto. Garanto que se tiver uma pilha lá com 10 portfólios para ver, né, e chega um desse, ele vai, com certeza, eu abriria um desse, incrível, né, pela curiosidade. É um inusitado. E aí, ó, outra questão bem
importante, que dá um diferencial grande no teu portfólio, é quando você faz um tour virtual do teu projeto, certo? Hoje tem esses sites aí com acesso gratuito. Imagina lá, dentro do teu portfólio tem acesse esse link e faça um tour virtual por esse projeto. Isso Você é um já diferencial. mostra tanto a questão da tua competência técnica, né? De ter a habilidade de utilizar essas ferramentas adicionais, como também de atitude, né? Bem, no portfólio, você está convidando o teu futuro empregador para interagir, né, com ele, né? Com o teu portfólio, com o teu projeto. E agora, gente, a segunda parte, ok? Como montar um portfólio de forma rápida e prática, para você não ficar colocando aí, se desculpando, mas não dá muito trabalho, não sei mexer no Corel, no Photoshop, eu não quero. Não, eu vou acabar com todas essas desculpas hoje. Você tem que sair hoje com o seu portfólio já na mão. Isso de uma forma bem rápida e prática. Eu sei que a gente é muito criterioso, quer sempre fazer o melhor, quer fazer aquela coisa incrível, mas é importante você dar o primeiro passo. E aqui, essa aula é para isso. Você dar esse primeiro passo e executar o seu portfólio. E aí, ó, sempre pense. A primeira coisa, quando eu vou elaborar, botar a mão na massa, qual é a melhor forma de representar a história sobre como criei esse projeto, ok? Então, você tem que pensar como você vai contar essa história. E aí eu já coloco de cara essa dica aí, que é esse site, canva.com. Você não precisa ter nenhum software. Ele tem acesso gratuito, né? Você pode ter esses layouts. Tem uns pagos e tem uns layouts gratuitos, já prontos, uma diagramação pronta, pensada por designers, para que você utilize isso. E aí você vai editando, certo? Isso aí você pode baixar depois o PDF e ter o seu portfólio prontinho. Eu utilizo isso na apresentação, eu utilizo isso para e-book, todo mundo utiliza isso e isso vai desbancar tudo que é software de... Thales conhece. Thales, então, já tem um portfólio no Canvas, Thales? Ou já trabalhou alguma outra coisa? Apresentação de algum projeto, história. Muito bem. Então, lá vai, ó. Portfólio online. Isso dá um diferencial também muito grande. Você pode fazer o seu portfólio no Canvas, baixa o PDF e pode fazer o upload no ISU, né? Ou ISU. Eu nunca sei pronunciar o nome dessa rede aqui. O Behance também, que é muito legal. Exatamente. O Behance é muito utilizado pelo pessoal design, né? O pessoal que faz design gráfico usa muito, mas também pode usar para arquitetura. Ou você, tem gente que diz, eu quero minha página na internet, certo? Mas quanto tempo você vai levar para fazer essa página? Você pode utilizar esse outro site aqui, que é o Adobe Spark, que é um serviço que você cria páginas muito rápidas, vai adicionando as imagens lá e ela faz alguns efeitos também. A apresentação é incrível. Ter um portfólio numa página específica, utiliza o Adobe, ok? Adobe Spark. E aí, ó, outra questão, muita desculpa. Né? Mas eu não tenho trabalhos bons, né? Meus trabalhos não são muito bons. Né? E aí, eu faço o quê? É aquela baixa estima. Meu trabalho, que pena, eu tirei uma nota tão baixa naquele trabalho, eu não vou apresentar. Primeiro, o trabalho, ele só termina quando você quer. Então, não é porque você entregou lá para o professor, que teve uma nota baixa, e esse trabalho terminou por ali. Você pode continuar a partir da onde parou. E é uma ótima oportunidade para evoluir. Você pode perguntar para os colegas. Pergunta para os colegas, né? Utiliza eles, vai de coração aberto e pergunta, o que você melhoraria nesse trabalho? Ou o inverso também vale. Digamos que você, na faculdade, tem um projeto que foi muito bem avaliado, vocês aí que são indicados para os prêmios. Então, por que não continuar esse trabalho também? Né? Já que ele teve um reconhecimento, né, enquanto avaliação, de que foi um produto de destaque. Então, esses detalhes, gente, vocês podem se apegar, né? Então, se foi um projeto que foi definido no nível apenas de estudo preliminar,
né, ou de um anteprojeto, eu posso pegar uma parte dele e fazer um detalhamento, já que eu não tenho, né, o detalhamento no meu portfólio. Então, se é um produto que teve um resultado satisfatório, né, utiliza esse produto e complementa, né? Isso. E aí, ó, o que é que você vai fazer a partir disso? Essa é a primeira dica. E a segunda dica é, ó, você não precisa ser o craque no V-Ray, no 3D Studio, qualquer ferramenta dessa de renderização, né? Essa é uma dica exclusiva, viu, gente? Eu procurei um site como esse, que desse um suporte para mim, um suporte online de boas perspectivas, durante muito tempo no escritório. Eu utilizava alguns que não davam essa qualidade. E esse aí, arquilogic.com, você pode fazer um upload já dos teus arquivos de SketchUp, editar os materiais dentro dele, e ele faz a configuração de iluminação aí, e você acaba tendo um tour virtual. Isso vai ser um trunfo para você, para a contratação, porque o escritório que vê que você tem algo fazendo com isso, ele vai dizer, eu quero esse menino aqui para fazer dentro do meu escritório. Isso. E também mostra que você domina uma ferramenta diferente. Então, quando o escritório, de repente, abre uma seleção que ele coloca lá, os requisitos, o AutoCAD, o SketchUp, o Revit, e você vem com outros softwares, né? Até que o arquiteto não conhece, ele vai dizer, poxa, peraí, né? Deixa eu conhecer melhor isso aqui. Então, já cria também a questão do desperta a curiosidade, né? Algo como isso já pode ser um ponto para te chamar para a entrevista, né? Ele vê esse diferencial, eu vou chamar esse cara aqui para a entrevista. Porque, no mínimo, o que é que você está mostrando com isso aí? Que não está só no conhecimento que é obrigatório para todos, né? Então, porque todo mundo tem que saber do CAD, todo mundo tem que saber do SketchUp. Então, já mostra que você tem uma atitude diferenciada, ele está buscando novas tecnologias, buscando novas apresentações para os projetos. Então, já mostra que você não tem nada, né? Que está aí a caça e a busca de novos... Isso. Agora, vamos abrir a caixa de Pandora, certo? Vocês vão saber aqui, né? O que é que faz, o que é que os portfólios na prática fizeram, né, para chamar a atenção da gente. Né? A gente vai mostrar aqui um portfólio, deixa eu sair aqui, da apresentação, sim, falar do processo. Então, deixa eu voltar na caixa de Pandora, vou mostrar agora não. Andrés utiliza um processo, eu utilizo outro, né? A gente adequa a nossa situação. Vamos compartilhar aqui com vocês. Lá no escritório, aqui no escritório, quando eu abro uma seleção, já aconteceram seleções de diversas formas, né? Então, sempre o praxe, quando vocês observam seleções nos escritórios, é o quê? Coloca lá os requisitos, né? E muitas vezes acaba sendo domínio de alguma ferramenta, né? Porque é o que a gente utiliza realmente no operacional no dia a dia. Mas, cada vez mais a gente está se deparando com essa ideia de que a gente não contrata máquinas, a gente contrata pessoas. E aí as habilidades comportamentais também são importantes e cada vez mais aparecem nos requisitos de seleção, né? Então, como é que eu faço? O primeiro ponto é verificar essa demanda de vaga que eu preciso, né? Em que ponto do curso esse estudante precisa estar? Eu já abri seleção de estágio, por exemplo, que eu botei a requisito a partir do terceiro período. Mas por quê? Porque naquele momento do escritório, né, eu tinha uma equipe que já estava um determinado suporte, uma equipe já bem entrosada, já com estagiário com 2 anos de estágio, então já pensava quase como eu. Então, na verdade, eu também tinha outro arquiteto na equipe, e aí o segundo estagiário, eu teria mais tempo para treinar essa pessoa. Então, para mim, podia ser uma pessoa verdinha. Então, do terceiro período, porque tanto eu teria como treinar essa pessoa, teria mais disponibilidade de tempo, como a minha antiga estagiária também, por já estar há 2 anos, poderia funcionar como essa parte do treinamento. Mas, em outros momentos, né, qual a situação? De estar na linha de produção com projetos, entrando em fase de projeto executivo, que eu preciso pegar uma pessoa pronta, né, que eu não tenho o tempo de treinar essa pessoa, né? Embora, quando a gente diz pegar uma pessoa pronta, é no sentido do domínio da ferramenta, né, do nível de amadurecimento já no curso. E aí, às vezes, eu estou falando isso porque eu me deparo com alunos em sala de aula falando, mas por que os escritórios só pedem estudante a partir de tal período, não dá chance de começo? Porque muitas vezes vocês não entendem esses bastidores, né? O que está por trás dessa vaga?
né? Qual é a necessidade que o escritório está tendo no momento? Que demanda é essa que está precisando ser atendida? Então, por exemplo, nessa última seleção que eu fiz, eu justamente estava no período do escritório em que eu tinha um estagiário que já estava comigo há um tempão, a Aécio, todo mundo conhece, né? E aí ele precisou sair e justamente eu precisava de pessoas que tivessem já do meio do curso para o fim, porque eu não teria, né, até pelo fluxo de projetos, estava no escritório, projetos em fase de executivo, eu não teria esse tempo de parar e treinar, né, o estagiário. Embora os que entraram, né, logicamente que a gente orienta, né, não joga, né, na fogueira, vamos dizer assim, mas é lógico que você pega alguém no curso que já domina a representação gráfica, né, que já passou por disciplinas complementares, é muito mais fácil você fazer com que ele entre num processo produtivo do que o que está no começo. Então, é só para que vocês reflitam isso. Poxa, se o arquiteto está colocando esses requisitos para a vaga, né? Qual será o tipo de atividade que vai ser desenvolvida lá, né? E não só achar que só se coloca do meio do curso para o fim, porque não quer dar oportunidade para os que estão começando, né? Vai muito em função da fase que está no escritório. Aí, só finalizando, o processo é esse. Então, para eu criar a vaga, eu vejo quais são os requisitos que eu preciso para que aquela pessoa entre na minha equipe, né? E consiga contribuir com o trabalho. E também eu já vou pensando quais são os requisitos comportamentais. Né? Como é que eu quero que essa pessoa some na equipe? Né? Então, eu não coloco na minha seleção, por exemplo, quais são os requisitos comportamentais. Tu já coloca, né? Eu já não coloco, mas eu sei quais são. E aí, quando eu seleciono, né, dos portfólios que chegam para a primeira entrevista, né, eu já vou, logicamente, com as perguntas pensadas. E aquele momento da entrevista é onde você, tira a dúvida, às vezes entre o candidato A, B ou C. Né? E aí é onde a gente vai ver a atitude do candidato. Né? E, logicamente, que para poder fazer esse pente fino, a gente vai olhar o portfólio, a produção, né, o currículo, de forma geral, mas na hora da entrevista é quando a gente vai casar as duas coisas, né, a competência técnica e as competências comportamentais, né, a atitude do candidato. Tem um vídeo, essa questão comportamental é bem interessante. Eu compartilho sempre, durante a seleção, um vídeo que é o da Bel Pesce, que ela fala 10 coisas que eu não contrato em alguém, 10 características, alguma coisa desse tipo. E ela fala lá as 10 situações que levam ela a não contratar uma pessoa. A pessoa cheia de mimimi, né? Cheia de pra que isso, né? Cheia de corpo mole e tal. Isso estimula logo e já deixa de cara, né? Que, não vem com essa para o escritório não, que lá não tem espaço. E eu tenho uma coisa, eu uso uma ferramenta incrível, eu não sei se vocês conhecem, que se chama Facebook. Então, o Facebook mostra, né, muito da vida de vocês. E na seleção eu peço lá, coloca seu perfil do Facebook aí. Se eu vou abrir o perfil do Facebook de cada um. Eu sou xereta. Quando eu abro lá, não tem nada de arquitetura, né, eu não vou contratar essa pessoa. Essa pessoa está fazendo o curso, né, de passagem. Ela não está ligada em arquitetura, ela não está no universo da arquitetura. Né? Outra coisa que eu faço também é que durante a seleção, minha seleção demora mais de 2 semanas e tal. Eu mando numa semana e só vai ser na outra a seleção. Eu mando algumas mensagens para algumas pessoas quando eu vejo o portfólio. Várias vezes eu mandei mensagens. É claro que todo mundo não tem a obrigação de responder a mensagem na mesma hora, mas passou mais de uma semana, a pessoa não respondeu a mensagem. Então, esse cara mandou por mandar, né, o portfólio. E portfólios bons, interessantes, né? Mas já mostra uma atitude aí do candidato de que não está muito importado com a vaga, né? Não está se importando muito com a vaga. Exatamente. Tem um portfólio incrível e tal, legal, mas não está muito aí. Possivelmente mandou para várias pessoas. Pegou a Listel, aí viu lá, arquiteto. Pegou o e-mail e mandou para todo mundo. Andresa, e quando tem aquele e-mail, que aí você vê que ele copiou todos os outros escritórios de arquitetura no mesmo... Ele não colocou... Nem cópia oculta. Nem cópia oculta. Ele botou tudo, né? Então... E quando chega e-mails, né, que você abre lá o título do e-mail, né? Seleção para estágio. E quando você abre, não tem nada. Exatamente. Só tem o portfólio anexado. E você, sim, como assim? É uma entidade espiritual que quer trabalhar no meu escritório. Exatamente. Uma pessoa que não tem cara, uma pessoa que não se apresenta.
Então, gente, aí é a importância daquela cartinha de apresentação, né? A gente botou aquela ideia da foto ali, não é que vocês tinham que colocar a foto, eu sou tímida, eu não quero. Era só para mostrar a atitude, né? Até no próprio corpo do e-mail, quando você vai anexar o teu portfólio, né? Então faz uma pequena introdução, né? Então, verifiquei no Instagram a oportunidade da vaga para a seleção do estágio, envio em anexo o meu portfólio, estou disponível para qualquer dúvida que venha a surgir, tenho muito interesse em trabalhar, em integrar equipes, admiro muito o trabalho da empresa, eu gostaria de ter esse aprendizado. Então, coloca alguma coisa que chame a atenção de quem está contratando. Poxa, vale a pena eu abrir e olhar o que é que esse candidato está mandando. Mas quando chega, eu tinha falado até isso no workshop, um portfólio que simplesmente tem lá o título do e-mail e quando eu abro está o anexo, não dá nem vontade de abrir. Muitas vezes eu nem abro. Depois eu abro, porque eu sou curiosa, não é só para ver, mas já conta como um ponto negativo na questão comportamental. Eu deleto logo. Né? Que essa pessoa não está aí interessada na vaga. Pô, eu peguei isso aí, pode ter mandado para 50 escritórios de arquitetura e mandou para todo mundo, né? Como se fosse, joga para cima. Aí, o que aceitar, né? Então, pequenas ações como essa, né, em escrever um e-mail e não colocar nada, já está falando muito de quem você é, né? Da ausência de você. Lembra lá quando o Pedro falou? Né, o excesso de você ou a ausência de você. Então, tem que ser dosado. Também não vai escrever sua vida toda na carta de apresentação, exatamente, né? E também não escrever nada. Então, assim, tem que dosar nem o excesso de você e nem a ausência de você. Ok, e aí a gente vai mostrar aqui, eu vou sair um pouquinho da apresentação, certo? Para mostrar aqui um portfólio ganhador de vaga aqui no escritório da Andresa. Alguém certo? conhece esse rapaz daí do Avatar? Eu tô divulgando com a aprovação dele, viu, gente? Da Mauri. E aí, ó, eu vou passando aqui, tu vai falando, tá, Andresa? Pronto, quando eu coloquei o caso da Mauri, porque ele está bem, a parte gráfica, pode mostrar no Pedro, ele está bem parecido com aquele que a gente mostrou, da Lídia, né? Então, veja, ele utilizou ícones, né, para falar aí das áreas de interesse, então, urbanismo, interiores, né, pesquisa, sim, porque ele faz iniciação científica, então já mostra, né, através dos ícones, que é uma pessoa que não está só no dia a dia da sala de aula, é uma pessoa que está fazendo pesquisa, então, uma pessoa que já pensa precisa de uma profundidade maior do conhecimento, já mostra isso. Né? Um aluno que faz iniciação científica, que faz pesquisa, já mostra que gosta de aprofundar o conhecimento. Habilidades em software, né? Utilizou ali também a escalinha. Milton fez uma pergunta bem interessante, que depois, quando a gente for para a resposta no chat, né, sobre essa questão das escalas, né, se é interessante colocar a nota ou não. Aí ele colocou essa apresentação em escala, que eu acho bem interessante, depois ele comenta lá no chat. Também colocou os idiomas, os hobbies, né? Então, vejam, bem parecido com aquela ideia do que a gente tinha mostrado, porque já mostra um pouco de quem é a pessoa, né? Não é só o estudante de arquitetura, mas sim, quem é essa pessoa além da faculdade, né? Então, uma pessoa que gosta de música, uma pessoa que gosta de natureza, de viagem, de escrever. Então, já mostra que é uma pessoa que gosta de academia, então é uma pessoa que cuida de si, né, que cuida do corpo, da mente, do espírito. Então, isso, já mostra que é uma pessoa que tem uma vida. Né? Gosta de cozinhar. O que mais? Que legal, hoje vai fazer alguma coisa qualquer dia. Então, assim, já fala muito de alguém. Né? Mas, como o Pedro falou, isso tem que ser real. Não dá para mentir, né, no teu currículo. E aí a gente, ó, o portfólio dele, ele coloca imagens aqui, né? Tem um texto, e essas imagens aqui, vê que segue uma diagramação, e ok? O texto vai conduzindo no entendimento do projeto. Tem uma planta aqui, né, geral, né? Não precisa ser aquela coisa na escala enorme, no papel A0, né? Isso, mas já mostra, gente, ó, por exemplo, quando você vê esse terreno, já vê que é um terreno difícil, né? Um terreno que ele é muito comprido, né? Então já mostra que foi um projeto de grande porte, né? Por coincidência, eu era professora da disciplina, mas não foi meu aluno, tá? E aí, uma coisa que me chamou a atenção, eu estava até conversando com o Pedro, quando a gente estava falando dessa questão do portfólio. A Mauri, ele foi meu aluno no segundo período. Isso. Né? E depois eu não tive mais contato com a Mauri, ele não foi mais meu aluno de disciplina nenhuma. E aí, veja, o primeiro período, pequenas estruturas, muda muita coisa, né? Em 3 anos, ele já está, sétimo período, então... Eu disse, rapaz, a Mauri, aí me chamou uma curiosidade. Eu disse, deixa eu ver como é que ele está. Né? Era um bom aluno de pequenas estruturas, mas e agora? E aí, justamente, quando você pega um portfólio como esse, você vai vendo o nível de apresentação, né, e representação que ele tem através das imagens. Né? Então, você já vê o nível do render que ele chega,
né, a questão da concepção, né, formal mesmo. Então, assim, a gente consegue ver muito aí, né, do candidato, a ousadia na proposição da forma, né, o porte do projeto. Então, já vai comunicando muito o portfólio, né, e gerando esse interesse para a vaga, né. O que eu sugeria só nesse portfólio aí era que tivesse menos texto, né, que focasse mais em qual foi o desafio do projeto e qual foi a resposta que você deu, né? Então, porque a gente fica tentado a pegar aquelas mesmas informações que foram para o professor e colocar aí, copiou, colou. Exatamente. Mas a gente quer ver conversa de arquiteto. E você tem que pensar o seguinte, é uma seleção onde o arquiteto ele vai estar, possivelmente, abrindo diversos portfólios. Isso. Então, lógico que a gente não tem, você não vai ter o tempo todo para estar lendo como se fosse um memorial de um projeto. Então, tem que ser um texto curto, objetivo, que mostre qual foi o desafio e qual foi a tua resposta. E, logicamente, que as imagens vão complementar esse entendimento. Então, fecha como se fosse o raciocínio, né? Do que foi posto, da tua resposta e o que você é capaz de fazer. Então, essa é a mensagem que tem que ficar. Ok, eu vou voltar aqui para a apresentação, certo? E a gente vai voltar agora para a terceira parte da apresentação, que é como destacar seu portfólio numa seleção de estágio ou emprego. Certo? Agora é que a gente vai para a parte prática, né? Em que você precisa... Esse seu portfólio ele só tem utilidade se ele te colocar no primeiro lugar. Se ele não te colocar no primeiro lugar, você não conquistou nada, você não conquistou aquela vaga, né? Ele precisa ter um efeito real na tua vida. Ele, esse cartão de visita, ele precisa produzir alguma coisa para você, ok? E aí, ó, antes de enviar, saiba tudo sobre a empresa. Isso aí é muito importante. Você está enviando para todo mundo, é como se fosse aquele e-mail, né, que tem todos os e-mails de todos os arquitetos da cidade. Não tem nada a ver. Né? Saiba tudo sobre aquela empresa. Isso pode até te ajudar na ideia da carta de apresentação, né, que vai no corpo de e-mail. Então, e até para que você responda, né, para você mesmo, por que seria interessante para a minha carreira estagiar nesse escritório. Estão lembrados lá da autoavaliação? Tem estudantes que vão estagiar por estagiar, o que precisa da carga horária. A gente sabe que vocês precisam disso, mas tem que pensar no estágio de uma maneira estratégica, o estágio ou em um trabalho como arquiteto colaborador. Então, tem que pensar, tá, para eu sair do meu ponto A para o ponto B, estão lembrados que a gente falou no workshop, o que é que essa empresa, o que é que esse escritório vai contribuir, né, para que eu saia desse ponto A para o ponto B. Então, você precisa ter uma motivação para estar ali. Não é uma carga horária, apenas de uma remuneração. Isso é importante, né? Mas que experiências aquele escritório vai me trazer? Você precisa admirar a produção daquele escritório, né? Aprender algo que vai te ajudar a crescer, né? E não simplesmente sair mandando, olha na lista telefônica, vê lá, manda e-mail para todo mundo. Você não está pensando de uma forma estratégica na tua carreira, né? Está só pensando em cumprir carga horária. E aí, ó, a outra questão é que, da mesma forma que a gente vê o Facebook de vocês, vejam o da gente. Vejam as páginas, vejam o Instagram, né? Descubra quem são e o que pensam as pessoas que trabalham na empresa, né? Isso vai te gerar conexões aí na tua cabeça para poder puxar alguma conversa. É claro que você não vai chegar na entrevista sendo o cara mais descolado do mundo que já revela todos os hábitos, né? E que viu aquela foto reveladora do entrevistador. Você vai dizer, opa, isso aí está investigando minha vida, não pode ser assim, né? Mas utiliza o Facebook para saber sobre as pessoas, né? A gente utiliza para saber sobre os clientes. Exatamente. Né? Qual é o perfil dos clientes, o que é que eles realmente querem, quais são os desejos deles, está tudo lá no Facebook, está tudo lá no Instagram. Né? E o terceiro é ajuste a ordem do portfólio de acordo com a empresa, com o escritório. Você não vai mudar o seu portfólio, não vai ter um portfólio para cada empresa. Mas, se na tua pesquisa você viu que ele trabalha mais com determinado tipo de projeto e você tem um projeto similar, coloca isso na primeira folha, isso já vai gerar empatia logo na primeira folha. Exatamente. Então, você está concorrendo a uma vaga no escritório que você observa lá, justamente pelas postagens do Instagram, do Facebook, que produz muito interiores, trabalha muito com interiores. Então, meu portfólio vai começar primeiro com meus projetos arrasadores de interiores. Exatamente. Né? Então, se você desenvolveu perspectiva para outro escritório onde trabalhou, mesmo que seja um projeto seu, coloca lá, desenvolvimento do 3D, né? O projeto não é teu, mas o 3D é.
Então, coloca logo essas imagens, porque já mostram afinidade, né, com a tipologia que aquele arquiteto mais trabalha. Né? Então, eu trabalho muito com construção. Né? No meu escritório eu faço pouca ambientação. Então, já me chama a atenção quando eu vejo primeiro as fotos de arquitetura, né? Claro. Porque eu faço pouca ambientação. Então, é muito em função disso, você conhecer, né, que empresa é essa que você está se apresentando. Então, criar uma sintonia, né? E, logicamente, que depois você apresenta ao longo do portfólio, né, os outros produtos que você tenha. Ok. E aí, ó, a gente colocou antes, vamos colocar agora o durante. Se apresente no e-mail. Isso a gente já falou aqui, né? Não adianta colocar um e-mail vazio, né? Revise o texto, a questão ortográfica é muito importante, né? Fica ligado aí. E anexa o portfólio. Acontece muito. A pessoa vai, estou enviando meu e-mail, estou enviando o portfólio anexo. E não está lá, não tem nada lá. É uma decepção para a gente. E aí, após o envio, certo? Aí é que está o pulo do gato. Aí é que você vai fazer o diferencial, né? Liga para o escritório, confirmando o recebimento do portfólio. É claro, se ele respondeu lá no e-mail, confirmei, recebi e tal, você já vai começar a conversa de uma forma diferente. Você vai dizer, eu enviei meu portfólio para aí, eu queria saber se vocês receberam. Aí a pessoa vai falar, recebemos e tudo, respondemos no e-mail. Aí eu disse, que ótimo e tal. Eu queria me colocar à disposição, né, para tirar alguma dúvida, né, esclarecer mais sobre o meu trabalho e tudo, né? Quero me deixar disponível numa possível entrevista. Isso mostra uma atitude, vai ligar, né? Isso é uma coisa breve, né? Não vai bater papo no telefone, mas você já mostra uma atitude que está preocupado. Se ele recebeu o material que você mandou, né? Que essa confirmação mostra que você se importa com essa vaga. Exatamente, né? Não ficou só, enviou e pronto. Mandou para 50 arquitetos. Né? Lembra dos 2 fatores que eu coloquei? Primeiro é ter bons trabalhos, o segundo é ter iniciativa. É essa combinação. Então não adianta você só ter ótimos trabalhos. Já tive ótimos portfólios que eu descartei, porque a pessoa não tinha iniciativa. Né? Não abria nem o e-mail que você mandou, né? E aí, segundo, se mostrar disponível para tirar dúvidas. Isso aí a gente falou, ok? E aí, gente, compartilha essas informações, né? Esse vídeo a gente vai colocar ele gravado também para vocês compartilharem, né? E a gente vai começar a tirar algumas dúvidas. Mas antes disso, me diz aí, quantos portfólios vocês enviaram e ligaram depois para as empresas? Algumas dúvidas aqui, o pessoal, vou estar lá no começo. Eu vou sair daqui da tela, ok? E vou colocar a gente de volta. Alô? Estão vendo? Vou pegar aqui as dúvidas. Vamos lá. Aqui, algumas pessoas colocaram, né, que não tem portfólio, precisam melhorar, como a gente pontuou aqui do 1 ao 4. Certo. E aí, uma primeira pergunta que saiu foi de Milton, né, que ele colocou aqui. Sobre as apresentações das habilidades, vi numa reportagem que dizia que não é bem visto quando tem notas, né, já que não fica claro o que significa dominar 90% de um software. Qual a opinião de vocês? Eu acho ótimo ter a pontuação lá. O que eu acho terrível é você ter o seguinte: razoável, bom, ótimo, sou fantástico. Eu acho também, particularmente, que a escala diz muito. Porque quando você coloca, quando você vai mandar falando da sua habilidade, o que é que você vai dizer? Ou que você domina, né? Ou que você é regular. Isso. Não sabe. Então, eu acho mais vago ainda quando não tem a escala. Porque quando você coloca que tem um 7, né? Então você já sabe, ou que a pessoa, né, conhece o software, mas não domina. Né? Quando eu coloco um 8, um 9, um 10, você já sabe que a pessoa... Então você já sabe meio que esperar desse candidato. Mas quando ele coloca lá domínio, e você chega a fazer uma seleção, faz uma prova prática e vê lá que a pessoa era nota 5, ou nota 6. Mas ele não tinha a escala. Então, eu particularmente, eu gosto, né, de quando tem a escala, porque eu já sei o nível que o candidato está. Né? Ou então, quando você colocar, não, mas está lá, eu fiz curso na cultura inglesa, eu fiz curso na
lá em Aécio, né? Eu fiz curso em vários locais. Sim, mas isso não demonstra que você é hábil, né? Exatamente. Lembra do chá? Conhecimento não quer dizer que você sabe fazer. Né? O conhecimento é o saber. Né? A habilidade é o saber fazer. Eu posso ter o conhecimento, eu tenho conhecimento no resto, eu fiz 2 cursos, mas eu não tenho habilidade, porque eu não pratiquei. Então, tem que ver essas questões, gente. Então, assim, no meu ponto de vista, né, a escala ajuda muito, né? Mas Isso. aí é uma questão. Vamos ver outras perguntas. Particular. Outra pergunta aqui chegando é... Deixa eu ver aqui. Falou do papel de pão, que a Thales disse que entregou dele o papel de pão, TG. Thales, eu tenho certeza que seu papel de pão foi o papel de pão. Ele devia até cheirar pão. E aí a Ariane colocou, né? Uma dúvida. Tenho muitos trabalhos em grupo. Ótima pergunta, Ariane. Coloco só o trecho que eu fiz ou posso colocar tudo e colocar o nome da minha equipe? Não. Entendeu? Eu acho que eu nunca vi arquitetura pela metade. Você coloca o que é tudo, mas você disse que foi em grupo. Trabalho desenvolvido em grupo, né, que foi um trabalho em grupo. E eu sempre pergunto nas entrevistas o que foi que você fez aqui especificamente. Porque é arriscado, gente. Quando é um trabalho em grupo, né, que a gente sabe que não é equipe, quando vocês vão fazer um trabalho, vocês dividem as tarefas. Isso. Então, digamos que está lá o trabalho em grupo, você fez o 3D, mas o teu colega renderizou. Isso. Então, quem tem a habilidade no render é ele, não você. Então, assim, é importante que você coloque o trabalho desenvolvido em grupo, mas nas tuas competências lá, naqueles, né, nos íconezinhos, quando coloca a nota, tu vai colocar lá no V-Ray que tu tem nota 7, sei lá, e não nota 9 ou 10. Quem fez foi o teu colega. Então, coloca de fato dentro da competência que você tem, né? Se você desenvolveu o 3D, beleza, coloca lá. Mas se for o teu colega e tu não domina, então, né, fica meio complicado aí. E depois dizer que, olha, mas eu fiz só tal parte, quem fez o render foi o outro meu colega. Lá quer dizer, chama teu colega para a seleção. Né? Vamos ver assim, mais. Opinião particular, né? Mas, vamos ver mais aí. Vamos ver se tem mais perguntas. Perguntou aqui quem conhecia o Arquilogic, o pessoal não conhecia. O Arquilogic é fantástico, viu? Vai colocar vocês quem não tem os trabalhos muito bons, o render não tá legal, tá aquela coisa super colorida, né, saturação muito forte. Você já tem os modelos lá do SketchUp, coloca lá no Arquilogic que vai ter um render ótimo. Pronto, a Thales colocou aqui que no meu primeiro estágio ele ligou várias vezes para saber se o e-mail tinha chegado. Muito bem. Daí se já haviam feito a seleção. Só que no caso dele, só tinha enviado o currículo. Você só enviou o currículo então, Thales? Foi isso? Há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás. Muito bem. Agora, quando for para ser colaborador, você vai mandar currículo e portfólio. Aí a Ariane está colocando aqui, fui no escritório, levei o portfólio e o currículo. E fui atrás 3 vezes para saber e não obtive retorno. Aí também tem a questão da atitude do outro lado também. Mas você fez sua parte. Exatamente. Aí você se pergunta também, será que eu quero estagiar nesse escritório? Que não dá atenção para mim. Qual será a atenção que ele dá à equipe? Não é? Então, assim, se eu estou fazendo uma seleção, se eu quero que essa pessoa venha para a minha equipe, como é que eu vou tratar mal uma pessoa que me procura? Exatamente. Então, assim, será que eu quero estar nesse lugar? Então, faz a pergunta do outro lado, né? Como é que essa pessoa, sei lá, não estou julgando aqui, eu não sei quem foi o escritório, mas lembra que a gente falou que nas pequenas ações a gente também vê muito, né? Fala muito. Isso. Então, assim, querendo ou não, está se expressando alguma coisa aí, né? O fato de não dar o retorno, o fato de não atender, já está mostrando um pouco de uma atitude que será que você... legal, bacana esse você total, né? Acaba tendo um aprendizado, não era para ser ali mesmo, porque esse pessoal não está nem dando bola para mim. Quer dizer, abre uma seleção, manda o currículo e ele nem responde. Então, exatamente, tem o outro lado também, né? Gente, pelo que eu estou vendo aqui, vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida? Postei no grupo a foto do TG, eu vi lá a foto do TG embaladinho de Thales, tá no WhatsApp. Ok. Mais alguma pergunta, gente? Vocês querem fazer aí no chat? Pode perguntar. A gente ainda tem algumas informações para vocês. Podemos passar? Vamos lá. Aqui, outra pergunta. É válido entrar em contato com o escritório que você tem interesse em trabalhar, mesmo sem ter seleção aberta? Isso aconteceu comigo. Meu primeiro estágio, vocês conhecem Carlos Fernando Pontual, né? Que é um grande escritório do Recife, um dos precursores da arquitetura moderna em Pernambuco. E eu fui lá na cara de pau.
e o escritório era famoso de só contratar QI, né? Quem indica, né? E eu fui lá, o Matutinho do Interior, né? Cheguei lá, bati na porta, e o que eu ganhei, eu era quarto período na época, e consegui a vaga, porque eu consegui a vaga justamente porque ninguém batia a porta deles. E eu fui o único. E fiquei lá, foi muito bom, um aprendizado incrível, né? Foi meu primeiro estágio. E o primeiro estágio num dos precursores da arquitetura moderna de Pernambuco. Porque eu fui lá e bati a porta. Exatamente. E também, às vezes, não está a seleção aberta, mas, por exemplo, eu já tive assim, um contato também do estagiário, que eu não tinha seleção aberta, não tinha vaga, mas ele se disponibilizou a trabalhar voluntário. Né? Eu não trabalho com estágio voluntário, porque eu remunero, mas ele precisava da carga horária, se mostrou disponível, e aí eu fiz a experiência, ele fez o estágio, cumpriu a carga horária que ele precisava, né, pegou a experiência e foi para outro lugar. Mas, assim, teve uma atitude. Disse, olha, né, tinha um portfólio bom, tudo, eu não tinha a vaga aberta, mas foi como se fosse a contrapartida. Poxa, tá, né, ele teve a atitude, procurou, e aí fez o estágio curricular que ele precisava, né, e foi por aí. Thales está perguntando quando é a próxima aula ao vivo. A gente não tinha pensado nisso ainda, não. Mas a gente não vai ter ao vivo, mas vai ter presencial. Vai ter o presencial. E é isso que a gente quer falar. Thales, você é ótimo de dar deixas.